Olá, pessoal. Bem-vindos de volta a essa nossa série de reflexões acerca da pesquisa acadêmica, do modo como a gente pode se preparar melhor para esse tipo de atividade no mundo universitário, porque é muito grande a dificuldade que alguns encontram de se situar, né, na dinâmica da pesquisa, de como é que, de fato, a pesquisa influencia na sua formação universitária superior e como é que, de fato, ele pode contribuir para esse tipo de atividade, em vista, às vezes, de uma dificuldade que ele tenha de pensar acerca do que pesquisar, do modo como ele vai pesquisar e, afinal, dos efeitos daquilo que ele vier a obter como resultado da sua pesquisa. Tá? Então, são dúvidas absolutamente legítimas, tá? E que envolve, de fato, a vida universitária de tal maneira que a gente precisa ter, em certa medida, uma compreensão mais ampla daquilo que envolve a questão da pesquisa e do modo como a gente pode desenvolvê-la melhor, tá legal? Hoje, a ideia, a gente já refletiu um pouquinho sobre o que é, afinal, a pesquisa, o que significa fazer pesquisa. A gente já viu também o que significa, em última análise, a necessidade da pesquisa para a vida acadêmica. E eu queria enfocar com vocês hoje uma pergunta que também se mostra central para esse tipo de questionamento, que é, afinal, como fazer pesquisa, tá? E essa vai ser a pergunta que vai girar em torno aí os nossos próximos vídeos, em que a gente vai tentar situar a dinâmica da pesquisa em vista dos procedimentos que ela precisa valer-se para poder ser realizado, tá? Mas a gente vai começar com esse encontro de hoje, pensando, afinal, exatamente no que o estudante, o aluno, o acadêmico precisa se posicionar para que ele possa compreender, de fato, como ele vai fazer a pesquisa, tá? Então, o primeiro detalhe é a pesquisa, de fato, como a gente já viu, ela é um incremento à vida, à rotina das aulas do ensino, né, da perspectiva das disciplinas que compõem a grade curricular e que, de fato, configuram aí a parte mais importante do histórico, tá? Se a gente pensa na formalidade de uma graduação, a gente está pensando exatamente no âmbito dessas disciplinas que compõem a vida acadêmica e aquilo que vai ser armazenado no histórico do aluno, né? Então, de certa forma, a parte que mais aparece em vista dessa formação diz respeito exatamente à parte do ensino. E a questão da pesquisa e da extensão é pouco vista, às vezes, em algumas grades, elas simplesmente entram na fase do trabalho final, de conclusão, e das atividades complementares, em que, geralmente, com as atividades complementares, o aluno se interessa por preencher as suas horas com alguns cursos de extensão, e com o âmbito do TCC, ele se envolve em alguma pesquisa para poder obter ali algum acesso a fazer a sua monografia ou o seu artigo final, tá? A ideia é a gente pensar, como eu havia dito no último encontro, que a pesquisa e estar, de fato, situado no interior da pesquisa é estar situado na própria dinâmica de funcionamento da universidade, em vista exatamente daquilo que ela pretende, que é a produção de conhecimento. Fazer parte da comunidade acadêmica, em última análise, é aquilo que a atividade de pesquisa permite, né? Aquilo que a atividade de pesquisa propõe realizar àquele que ingressa nesse tipo de atividade. Então, claro, estar interessado em pesquisa vai para além do fato de simplesmente preparar um trabalho final para a conclusão do curso. Envolve exatamente uma perspectiva de vocação, uma perspectiva de destino ao esforço acadêmico e a um esforço pessoal, sobretudo, como a gente viu no primeiro encontro,
de pensar exatamente que tipo de contribuição eu pretendo oferecer para essa comunidade, em que medida essa comunidade pode contar com o meu esforço para apresentar um determinado tipo de resultado dentro de uma área específica. Tá? A grande preocupação dos novatos, né, em termos de pesquisa, é exatamente pensar, afinal, que tipo de contribuição, que tipo de impacto a minha pesquisa pode oferecer em determinados campos, em determinadas áreas que são, de fato, bastante amplas em termos de pesquisadores. Né? O que vai diferenciar, afinal, a minha pesquisa dos demais pesquisadores? Tá? A gente falou sobre isso um pouco também nos primeiros encontros, e a ideia hoje é pensarmos esse novato, esse ingressante na atividade da pesquisa, frente exatamente à comunidade. Por quê? Porque quando se pergunta como fazer pesquisa, a ideia que logo surge é, afinal, a quem recorrer para ter esse acesso ao âmbito da pesquisa? A quem pedir ajuda ou a quem solicitar um determinado ingresso a essa atividade, porque, afinal, é preciso entrar de alguma forma. Tá? E são muitos os aspectos que envolvem esse ingresso na atividade acadêmica, de pesquisa, e a gente vai tentar enfocar alguns no vídeo de hoje e nos próximos vídeos em sequência, tá? Para que a gente consiga dar um mapeamento geral dos pontos principais do que envolve, afinal, a atividade de pesquisa, tá legal? Então, veja, o que é mais interessante da gente pensar em termos de desenvolvimento da pesquisa, no intuito de entender aquilo que a gente precisa ter em mente para poder saber como fazer pesquisa. Se a pesquisa é investigação, e nós vamos investigar algo em uma determinada área, é importante que a gente perceba que outros já investigaram algo que certamente é muito próximo disso que nós estamos interessados em investigar. Então, a nossa inserção no âmbito da comunidade científica se refere exatamente, em primeiro lugar, a uma aproximação com aqueles que teriam, por assim dizer, um maior domínio da área em relação à qual nós pretendemos enfocar a nossa investigação. Isso, de fato, envolve, em primeiro lugar, né, que tipo de área que nós pretendemos investigar. Eu havia dito que a universidade ela tem esse caráter universalista, exatamente por causa da sistemática do conhecimento, do modo como as áreas elas dialogam entre si, e, em certa medida, todo o acontecimento que possa nos sugerir um determinado objeto de pesquisa, ele envolve, certamente, diversos aspectos que correspondem a áreas de conhecimento que geralmente a gente entende como estanques, né? Como as áreas das exatas, das biológicas, das humanas, mas que elas dialogam exatamente porque é possível encontrar em todo o acontecimento algum aspecto que diga respeito a alguma dessas grandes áreas. Tá? Então, a primeira coisa que o pesquisador, né, o investigador iniciante precisa ter em mente é uma espécie de visão sinótica, por assim dizer, né, uma espécie de visão abrangente acerca de como funciona as áreas de conhecimento, tá? Principalmente em relação à sua própria graduação, à sua própria formação. Aqui vamos enfocar o exemplo da filosofia, que é o que nos aproxima mais dos nossos alunos, mas isso serve exatamente como um aspecto formal, né, exemplar de boa parte daquilo que pode ser estendido para outras áreas. Tá? No âmbito da filosofia, como uma grande área, a gente percebe que a filosofia está inserida no ramo, né, das ciências ditas ciências humanas, que possui um diálogo grande com áreas como sociologia, pedagogia, psicologia, né? A própria psicologia, por exemplo, nesse momento, já nos insere numa área que tem como interseção
a área das ciências humanas com as ciências biológicas. Isso ocorre, por exemplo, com a economia, em que você vai ter uma interseção entre as áreas das ciências humanas com as ciências exatas. Então, veja, esse diálogo que uma determinada área possui com as áreas que envolvem a sua dinâmica científica, seja ela exata, biológica ou humana, é um primeiro passo para que a gente possa compreender como é que a academia divide, separa os ramos de conhecimento, tá? Isso é um primeiro aspecto, mas um segundo aspecto, e esse primeiro aspecto, se vocês percebem, né, é situar, por exemplo, o ramo da filosofia em relação às áreas que estão ao seu redor e que dizem respeito a uma área macro, né, que seria exatamente as ciências humanas. Então, em relação às ciências humanas, nós temos algumas formações de áreas específicas e entre elas está a filosofia. Mas abaixo da filosofia, a própria filosofia, ela se ramifica e se divide em outras áreas de conhecimento. No âmbito da filosofia, hoje em dia, você tem uma ramificação cada vez mais ampla em termos de investigação filosófica, mas que a gente pode situar, por exemplo, em grandes áreas dentro da área da filosofia, como a metafísica, a ética, a teoria do conhecimento, a história da filosofia de um modo geral. Enfim, essas áreas, elas seriam grandes áreas que envolveriam determinadas outras áreas, sub-áreas, por assim dizer, e que cada vez mais vão se especificando, percebam? No âmbito do conhecimento, é sempre importante que a gente entenda esse tipo de organograma, por assim dizer, né? Esse tipo de divisão das áreas e sub-áreas, para que a gente possa se situar e conseguir situar a nossa própria pesquisa. Veja, eu não posso tomar um objeto de estudo, por exemplo, eu quero investigar o que significa a vontade em Schopenhauer, por exemplo. Suponhamos que esse seja o meu interesse de investigação. Então, eu estou relacionando um determinado conceito de vontade, no interior de uma determinada obra de um filósofo, que é a obra do Schopenhauer. É perfeitamente legítimo esse tipo de escolha de um objeto de pesquisa, e é preciso que eu tenha compreensão de, afinal, onde é que a temática da vontade vai me inserir enquanto área de estudo no âmbito da filosofia. Eu vou abordar a vontade em Schopenhauer no intuito de uma investigação ética, no intuito de uma investigação política, no intuito de uma investigação acerca de teoria do conhecimento, no intuito de uma investigação metafísica, percebe? Todas essas áreas são possíveis de abrigar o meu objeto de estudo. Depende da perspectiva que eu vier a tomar, né? Aqueles que conhecem um pouco do que significa a vontade em Schopenhauer vão perceber que em todas essas áreas, a partir da perspectiva que eu vier a tomar com relação a essa temática, eu posso trabalhar em qualquer uma dessas áreas que lidem com a questão da filosofia, né? Essas sub-áreas que são mais abrangentes, né? É claro que, por exemplo, tem algumas áreas que eu teria um pouco mais de dificuldade, por exemplo, como filosofia da linguagem, né? Ou filosofia analítica. De alguma maneira, eu teria alguma dificuldade de trabalhar esse tipo de temática num âmbito como o âmbito dessas sub-áreas. Tá? Então, veja, é preciso que eu tenha clareza sobre que tipo de investigação eu quero fazer dentro da minha própria formação, para que eu consiga alocar onde é que ela se situa dentro das sub-áreas desta minha formação. E por que isso é importante? Porque cada uma das sub-áreas possuem, muitas vezes, métodos específicos de análise e de investigação. Possuem também subdivisões que demandam um determinado tipo de conhecimento acerca do que envolve cada uma dessas subdivisões. Percebe? Por exemplo, eu posso tratar a questão da vontade a partir do âmbito de uma consideração ética, né? A partir da perspectiva ética. Eu quero trabalhar a questão da ética. Hoje em dia, a questão ética, ela dialoga, né,
com áreas que envolvem, por exemplo, a filosofia da mente, a filosofia da ação, né, uma sub-área que tende a investigar exatamente aquilo que envolve a ação humana, o que significa a ação humana, dialoga em parte com a psicologia, né, com o tipo de consideração, às vezes, política que se possa fazer sobre as ações humanas, né? Então, uma ética aplicada, como nós poderíamos dizer, uma ética prática. Ética prática já é uma redundância, mas uma ética aplicada, né? Aquela ética que envolve exatamente discussões no âmbito da comunidade, no âmbito da sociedade, e que, portanto, dizem respeito a alguns aspectos políticos da consideração dessa ética. Por exemplo, com relação à bioética também, né? Em que medida a minha lida com essa temática dentro do âmbito da ética pode dialogar também com a questão da bioética. Então, veja, no âmbito da filosofia eu tenho algumas áreas, e aí eu escolho a área da ética. E no âmbito da ética eu vou ter algumas sub-áreas em relação às quais eu vou também situar o meu objeto. É importante que a gente tenha clareza acerca dessa ramificação, para que a gente possa ter maior clareza acerca de como é que vai funcionar a nossa perspectiva, a perspectiva do nosso trabalho. E mais do que isso, ela nos permite ter uma compreensão de quais são as fontes em relação às quais nós vamos nos basear para poder executar o nosso próprio trabalho. Porque essa é a grande questão de todo aquele que inicia uma pesquisa. Afinal, quem é que eu devo ler? Quais são as fontes que eu preciso, às quais eu preciso recorrer para que eu possa iniciar a minha pesquisa, para que eu possa ter uma ideia daquilo que eu pretendo abordar, percebe? Naturalmente, isso exige tempo, né? A pesquisa jamais pode ter como finalidade a rotina do negócio, né? Como diziam os latinos, né? Mas a rotina do ótium, né? Do ócio, do tempo livre, que é uma rotina que não está preocupada com as tarefas, né, que precisam ser executadas em uma determinada rotina de mercado de trabalho, por exemplo, né? No âmbito da pesquisa, é importante que a gente tenha tranquilidade para que a gente possa pensar acerca do nosso objeto de estudo e não apenas pensar, simplesmente pensar conosco mesmo, né? Mas pensar no âmbito exatamente de um processo investigativo que é prévio ao nosso próprio objeto. Dado o contexto no qual eu pretendo me enveredar para poder realizar uma pesquisa, o primeiro passo para poder realizar bem essa pesquisa é conhecer essa área. Então, veja, existe um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de esforço que é prévio à lida com o meu próprio objeto. E esse esforço prévio diz respeito exatamente a conhecer quais são os instrumentos que dizem respeito àquela área. Muitas vezes, esses instrumentos são oferecidos pela própria disciplina que está relacionada a essa área. Então, se eu estou interessado em uma temática sobre ética, e no meu curso existe a possibilidade de também estudar a questão da ética aplicada, da bioética e de todas essas dinâmicas, né, que a ética pode dialogar, como a questão da política, da psicologia, da filosofia da mente, da filosofia da ação, eu posso, em certa medida, me valer daquilo que os professores estiverem apresentando em cada uma dessas disciplinas para me servir exatamente como um instrumental de conhecimento acerca dessas áreas. E o que eu preciso conhecer em cada uma dessas áreas? Em primeiro lugar, quais são os trabalhos de referência, tá legal? E isso é um ponto importantíssimo em toda boa pesquisa. Toda boa pesquisa precisa se preocupar com uma coisa que os latinos chamavam de status questionis. O que significa isso, né? É o estado da questão. Como é que aquele tema que vai ser abordado por mim, ele foi trabalhado até hoje, percebe?
É claro que, dependendo da temática, ela é absurdamente abrangente e, em muitos aspectos, ela é inalcançável para um investigador apenas. É por isso que a gente precisa ter uma inserção numa comunidade que está, de certa maneira, envolvida com a mesma temática. E, mesmo assim, é muito volumoso em algumas áreas a quantidade de trabalhos que são realizados sob uma determinada temática. E aí, o que significa fazer esse levantamento do estado da questão? Significa, de alguma maneira, ter pelo menos dois procedimentos. O primeiro deles, eleger, né, ou conhecer, né, a princípio, conhecer quais são as obras de referência dentro daquela temática. Né? Se eu quero trabalhar à vontade em Schopenhauer, quais são? E aí, quais são os dois gêneros literários fundamentais para que a gente possa basear a nossa pesquisa? E aí, sempre no âmbito da pesquisa científica, né, acadêmica. São os artigos científicos publicados em revistas, em periódicos, tá? E esses periódicos são ligados a diversas universidades no Brasil e no mundo. Então, os periódicos científicos e todas as universidades têm bases de dados que dão acesso a essas revistas, tá? Então, qualquer dificuldade com relação a isso, você pode encontrar bibliotecários que podem oferecer uma explicação mais interessante acerca desse ponto, mas todas as universidades dão fácil acesso aos periódicos de uma amplitude internacional, tá? Não apenas periódicos brasileiros, mas periódicos de universidades estrangeiras também, tá? Então, esse é o primeiro ponto, artigos de revistas, de periódicos científicos, tá? E o segundo ponto o segundo gênero são os livros. Então, veja, eu preciso ter clareza, de alguma forma, de quais são as obras de referência daquela área, daquela sub-área que eu estou escolhendo, em vista exatamente de quais são os artigos mais importantes e os livros mais importantes. E a preferência, né, em muitos aspectos, é dada mais pelos livros do que pelos artigos, tá? É sempre mais importante e fundamental que a gente tenha acesso a determinados livros de referência, porque em um livro o autor não está simplesmente tratando um tema específico, como é o caso do artigo, mas ele reuniu um conjunto de experimentações e de hipóteses articuladas em vista de um todo temático. E é exatamente em vista desse todo temático que o livro nos propõe que nós temos mais facilmente acesso exatamente àquela rede de áreas e sub-áreas que eu havia mencionado para vocês. Percebe? Com o livro você tem uma facilidade maior de compreender o encadeamento de como é que aquele problema é trabalhado em muitos aspectos, exatamente porque, geralmente, o autor de um livro, ele trabalha aquele tema em muitos aspectos, em muitas áreas, e um diálogo com diversas áreas e com diversos autores. De maneira que, quando nós compreendemos quais são essas obras de referência de uma determinada área e sub-área, a gente começa a ter acesso a como funciona o tipo de pesquisa em uma determinada área e sub-área. E esse é o ponto-chave de toda inserção em uma pesquisa. Para saber como fazer pesquisa, a gente precisa saber como os pesquisadores fazem pesquisa. Percebe? É por imitação que a gente aprende, é pelo exemplo daquelas obras de referência, e, claro, não são qualquer obras, é preciso sempre que a gente tenha em busca aquelas obras de referência, principalmente pela quantidade de trabalhos que existem, né? Não é qualquer artigo e não é qualquer livro que vai nos satisfazer exatamente em relação àquilo que nós pretendemos, mas isso também é apenas um ponto inicial para que a gente possa conhecer uma área. Por quê? Porque, às vezes, as obras de referência dentro de uma área específica que a gente quer abordar, um tema, por exemplo, esse que eu havia colocado como exemplo, a vontade em Schopenhauer, sob uma perspectiva ética, pode ser que algumas obras de referência
tenham trabalhado o tema a partir de uma perspectiva que eu não considero a minha. Percebe? Eu vi vários autores, e esses autores são muito reconhecidos, eles são referência no trato dessa questão, mas a maneira como eles abordaram o tema não está próximo daquilo que eu percebi do tema no momento em que eu tomei contato com a temática da vontade em Schopenhauer. Então, veja, para que eu consiga, então, inserir a minha contribuição em relação a essa temática, já é preciso que eu, pelo menos, tenha conhecido, então, essas obras de referência. E, inclusive, para poder dizer que a minha perspectiva não vai concordar com essas perspectivas. E é assim que a gente consegue um diálogo dentro de uma área, de uma comunidade científica, percebe? Os seus pares, eles não vão parar para ouvir aquilo que você tem a oferecer se você não os levar em consideração, percebe? Para que a gente faça com que os nossos pares, né, aqueles que são pesquisadores também, dentro de uma comunidade científica, para que a gente possa fazer com que eles levem em consideração aquilo que nós estamos investigando, é preciso que nós levemos em consideração o que outros investigaram antes de nós. E esse levantamento do status questione é exatamente o levantamento que nos permite, a partir das obras de referência, estabelecer um possível diálogo com aquilo que já foi pesquisado. E, inclusive, para poder inserir a nossa própria perspectiva, percebe? Então, esse está aí, praticamente, todo o desafio para o pesquisador. O maior dos desafios para o pesquisador, muitas vezes, não é necessariamente lidar com a sua temática, né? No momento em que ele vai ter que colocar a mão na massa para poder lá descrever e argumentar em favor do que ele pensa acerca da vontade em Schopenhauer, percebe? Mas está, sobretudo, nesse trabalho prévio, que diz respeito exatamente a tomar conhecimento do quanto é abrangente o campo de investigação no qual está inserido esse tipo de temática que eu escolhi. E é esse grande desafio que, na verdade, possibilita para a gente duas coisas. Primeiro, não apenas a nossa inserção na comunidade científica no momento em que nós dialogamos com obras de referência, o que permite que os demais levem em consideração aquilo que nós estamos fazendo, dado que nós estamos propondo um diálogo com essas grandes referências. E veja, a questão das grandes referências é importante porque, conforme você vai tomando conhecimento pela leitura de livros e artigos de grandes referências para a área, é importante que você tenha cuidado de sempre observar como o autor se refere aos outros autores e às outras pesquisas feitas. Como é que ele está fazendo a sua argumentação? Como ele está tratando determinados autores, inserindo esses autores nos textos ou então em notas de rodapé. Um dos maiores segredos dentro de uma área de estudos que você escolhe para ser objeto de pesquisa está exatamente em saber observar quais são os autores em relação aos quais boa parte dos pesquisadores estão se relacionando, né? Estão se referindo. Né? Que tipo de autor é esse a qual todo mundo se refere para se posicionar, seja contra ou seja a favor? Por quê? Porque esses que aparecem muito em referências bibliográficas são exatamente aqueles que você não pode deixar de conhecer, dado que você pretende exatamente inserir-se num determinado tipo de temática que vai lidar com esse problema. Por exemplo, em relação à vontade de Schopenhauer, é importante que você tenha conhecimento de quais são, por exemplo, as obras de referência no âmbito da interpretação da filosofia do Schopenhauer. Primeiro, de uma filosofia da filosofia de Schopenhauer como um todo. É importante que você tenha uma ideia de quais são, pelo menos, 2 ou 3 grandes intérpretes da filosofia de Schopenhauer, e como é que você vai saber isso? Lendo os artigos e os livros e percebendo como é que esses autores vão sendo citados, né?
e vão aparecendo nos textos como sendo fontes de referência imprescindíveis, né? Muitas vezes, até durante a leitura, que você vai percebendo, você vai descobrindo outros autores que às vezes não são colocados, não são projetados como grandes referências, mas que eles lidam exatamente com um tipo de perspectiva que você está pretendendo para aquele tema. Então, suponhamos as três grandes referências no âmbito da interpretação do pensamento do Schopenhauer, pode não te oferecer uma compreensão não pode não te oferecer a compreensão que você estava pretendendo oferecer com relação ao que significa vontade em Schopenhauer. Mas essas três referências que você começa a ler porque você está tomando conhecimento da área e das referências da área, você começa a perceber que esses autores referiram-se a outros autores. E esses autores são, a gente poderia chamar de autores menores, né? Que eles não aparecem muito, mas ele pode ser fundamental para você compreender o que você está pretendendo explicar com relação à vontade de Schopenhauer. Então, às vezes, um autor menor, porque ele não é uma referência maior, né? Ele não é uma referência quantitativamente que aparece mais em termos de investigações acerca daquela área, mas ele pode ser útil exatamente para aquela perspectiva que você está querendo. Então, quando você descobre esses autores, e muitas vezes o âmbito da pesquisa é próprio de diversas descobertas, nós, durante o processo de pesquisa, nós fazemos grandes descobertas, exatamente às vezes acerca de artigos e de livros que muita gente não leu e que, de fato, é fundamental para aquilo exatamente que você está pesquisando. Então, você resgata aquela obra e dá uma nova roupagem, dá um novo corpo para aquela obra na sua própria pesquisa, de maneira a trazer aquela obra para um diálogo exatamente com as referências da área, tentando novamente renovar aquele tipo de perspectiva que aquele autor, que era pouco conhecido, havia apresentado naquela época, né, no tempo dele. Então, percebam, toda essa dinâmica, o que eu quero mostrar para vocês é a dinâmica da pesquisa, de como é que a gente vai fazendo a pesquisa, e a pesquisa vai acontecendo enquanto nós vamos fazendo. É exatamente esse processo de investigação que diz respeito não apenas ao nosso objeto específico de estudo, mas a toda a abrangência da área no qual ele está inserido, é que, de fato, nos mostra todos os elementos que vão dar robustez à nossa própria pesquisa, à nossa própria investigação. E é exatamente isso que importa. No fim das contas, a boa parte daquilo que nós viermos a investigar, ela decorre muito exatamente das preciosidades que nós conseguirmos descobrir durante o caminho. Seja um artigo que ficou esquecido, seja um livro que foi lido pela metade e que você conseguiu ali descobrir um determinado tratamento acerca daquele tema que você está apresentando, que foi pouco levado em consideração. E aí você traz novamente essa temática para discussão de uma maneira a renovar os debates na área, né? Com isso, você percebe o quanto é importante trabalhos individuais, né? Trabalhos isolados em uma determinada temática, ainda que essa área seja muito ampla e tenha muitos estudos. Nenhum autor está totalmente terminado em termos de trabalhos sobre a sua área, né? Até, por exemplo, Montaigne, né, que era um trabalho, era um filósofo que no século XVIII, já diziam os grandes pensadores, todas as referências possíveis que poderiam ser analisadas com relação ao Montaigne já haviam sido ditas. E no momento em que se disse isso, começaram a surgir as melhores interpretações acerca do pensamento de Montaigne. Percebe? No momento em que se achou que havia terminado tudo aquilo que dizia respeito a um pensador, começaram a surgir exatamente as melhores obras de interpretação acerca desse autor. Por quê? Porque nunca está terminado o trabalho de pesquisa e de investigação. O trabalho o esforço humano de produção do conhecimento, muitas vezes, é um esforço que tem que lidar com o esquecimento progressivo de muitas coisas.
no ritmo da produção de conhecimento, a comunidade científica acaba deixando para trás diversas coisas que precisam ser resgatadas. E o propósito de determinadas investigações em determinadas áreas está exatamente em, às vezes, a gente descobrir pérolas que ficaram esquecidas e que precisam ser renovadas, porque elas dizem respeito muito, não apenas à perspectiva que nós queremos adotar para lidar com um determinado tema, mas às vezes até por causa da nossa própria época. São obras, são artigos e livros que, esquecidos como eles foram, não permitem que a gente acabe tendo uma compreensão melhor acerca da nossa própria época. E quando a gente resgata essas obras, no fundo a gente contribui não exclusivamente apenas para a nossa temática, mas contribui, inclusive, para uma compreensão mais abrangente da nossa própria época, em vários aspectos que vão ser resgatados por outros pesquisadores, né? E às vezes até por nós mesmos, enquanto nós continuarmos, provavelmente, com o mesmo campo de estudos, né? Então, alguns pesquisadores fazem a sua vida dentro de um determinado campo de estudo, e é muito comum isso, da mesma forma que é muito comum que alguns pesquisadores modifiquem as suas áreas, né? E, às vezes, lidou com um determinado tema na graduação, na pós-graduação lida com outro tema, na formação em mestrado, pós-doutorado, lidam com outros temas, depois de doutorado, né, vão trabalhar com outras coisas. Por quê? Porque a pesquisa é dinâmica, ela atende àquilo que a gente havia dito no primeiro vídeo, que é uma dinâmica existencial, ela é nossa, né? E envolve exatamente aquele fator que nos motiva a querer compreender uma determinada temática. E isso é o mais fundamental de tudo, tá? Então, compreendida esse aspecto, o que fica claro? Que para fazer pesquisa é preciso que a gente seja inserido na comunidade científica. Para se inserir nessa comunidade, o melhor recurso é conhecer as obras de referência acerca de uma determinada área. Então, primeiro, compreender a própria área dentro das suas subdivisões e depois compreender quais são as obras de referência dentro dessa área. A maior das dificuldades em relação a isso, muitas vezes, é o acesso, né? Quase sempre a gente tem acesso escasso a determinadas obras de referência, principalmente aos livros, porque os artigos, às vezes, são mais fáceis de encontrar, mas, às vezes, o difícil acesso dos livros não é nem o acesso propriamente dito ao artigo, mas é porque ele está escrito em uma outra língua, né? A dificuldade no âmbito da pesquisa científica, por exemplo, é que os artigos que são publicados em revistas internacionais, né, em revistas estrangeiras, podem estar em uma língua que os alunos não dominam. Então, a gente não tem necessariamente acesso àquele artigo, porque a gente não está tendo acesso ao que ele está dizendo, né? Não porque necessariamente a gente não teve o acesso propriamente ao artigo. Então, veja, a falta de acesso, seja por meio da dificuldade de encontrar, mas também pela faculdade de ler, né, pela dificuldade de traduzir aquele material, são dificuldades que estão postas aí no caminho de quem pretende lidar com uma determinada temática. E aí, claro, às vezes você precisa fazer o teu trabalho de pesquisa nos limites daquilo que é possível você fazer, em relação das obras que você domina, né, e daquelas que você tem acesso, né, exatamente, tanto enquanto material, quanto enquanto leitura também, né, enquanto possibilidade de tradução, tá? Uma coisa que ajuda em tudo isso, né, que nós falamos aqui, é exatamente o auxílio de um orientador, né? Vocês já devem ter ouvido falar que no âmbito de uma pesquisa, você pode contar com algum professor como um orientador para a sua pesquisa. E o que significa o orientador? O que é orientar? É exatamente fazer esse exercício com o novato, de inseri-lo no âmbito da comunidade científica, percebe? Ou seja, inseri-lo no âmbito dessa estrutura do conhecimento e inseri-lo no âmbito das obras de referência a uma determinada temática.
Esse é o papel central de um orientador, e é nesse diálogo que o investigador vai fazer com o seu orientador, a partir das obras de referência, a partir das abordagens que vão ser tomadas, é que vai nascendo propriamente aí o trabalho de pesquisa. Tá? Mas uma coisa que é preciso que a gente tenha clareza antes, né, de chegar a um orientador é acerca, de fato, daquilo que nós pretendemos investigar. Ou seja, muitos orientadores vão fazer esse exercício com o próprio aluno. Né? Alguns alunos, inclusive, não sabem o que fazer, né? Não sabem o que pesquisar, não sabem encontrar um objeto de pesquisa. Então, o orientador vai fazer aí um exercício de anamnese para que possa resgatar, em alguma medida, quais são os interesses em relação aos quais aquele aluno poderia se dedicar a fazer um trabalho de investigação. Pode ser que, simplesmente, ao invés de fazer um trabalho de anamnese, o orientador insira esse estudante dentro da sua própria pesquisa. Com isso, o aluno vai se familiarizando com os procedimentos de funcionamento da pesquisa e, com isso, vai se apropriando de como é que isso funciona para depois realizar a sua própria. Mas, nesse âmbito, ele perde, em certa medida, aquela autonomia que a motivação pessoal confere, exatamente porque passa a ser um trabalho mecânico, que você vai fazer em vista de outra pessoa, né? Você vai fazer em vista do orientador. Então, sempre é um último recurso, quando realmente o aluno não tem, pelo menos essa é a forma como eu lido, né? Quando o aluno não tem mais nenhuma possibilidade de pensar em algo que ele queira fazer, ele pode simplesmente entrar em uma pesquisa que está sendo feita para que ele possa se acostumar com os procedimentos. E aí, de fato, isso pode render a ele algum material no futuro. Mas a ideia principal é sempre que, por meio de uma anamnese, né, por meio de uma rememoração, por meio de uma reflexão como aquela que nós propomos no primeiro vídeo, que vocês possam ter exatamente um recurso acerca daquilo que motiva vocês a fazer uma determinada pesquisa. E creia, os acontecimentos principais em relação aos quais nós nos sentimos comovidos a querer conhecer, a querer conhecê-lo, de fato podem ser abrangidos por todas as áreas de conhecimento que nós temos na universidade. Isso é o mais interessante, tá? Em termos de, exatamente, de uma anamnese para a produção de um objeto de pesquisa, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que significa um objeto propriamente de pesquisa no nosso próximo vídeo, tá? Com esse vídeo eu queria mostrar para vocês em que medida o iniciante na investigação acadêmica precisa ter, quais são as noções que ele precisa ter para poder se inserir no âmbito da pesquisa, né? E a função básica de um fazer pesquisa está exatamente em perceber como os demais fizeram pesquisa, para que a gente possa, de fato, por meio da percepção dos trabalhos já feitos, seja em artigo ou em livro, a gente possa executar o nosso próprio caminho, né, de investigação. Tá legal? Então, no próximo vídeo a gente volta falando um pouquinho sobre a questão do objeto de pesquisa. Tá legal? Um abraço a todos e até a próxima.